Ser uma pessoa boa nem sempre traz as recompensas que esperamos. Às vezes, ser demasiado bom com os outros significa nos esquecermos de nós mesmos, terminar sendo usados, ignorados ou mesmo traídos. Mas, e se eu te dissesse que Jung, um dos psicólogos mais influentes da história, tinha um conselho que poderia mudar radicalmente sua forma de ver a bondade? Um conselho que não é bonito nem reconfortante, mas que é cru, real e necessário. Hoje vamos explorar o lado sombrio de ser bom, o que Jung chamou de integração da sombra. Porque a verdadeira bondade não é sinônimo de fraqueza, nem significa permitir que os outros te pisem. Pelo contrário, Jung nos ensinou que somente quem aceita e compreende seu lado mais sombrio pode ser realmente forte, autêntico e livre. Neste vídeo, você descobrirá como a sombra que reside em você pode ser a chave para deixar de ser uma vítima dos outros e começar a viver com mais poder e autonomia. Se alguma vez você sentiu que as pessoas abusam da sua bondade, que sempre é você quem se sacrifica pelos outros sem receber o mesmo em troca, ou que te custa estabelecer limites por medo de magoar os outros, então o que você aprenderá hoje poderia mudar sua vida para sempre. Vamos nos aprofundar nos conselhos mais impactantes de Jung sobre este tema e te darei ferramentas práticas para que você possa aplicar esses conhecimentos na sua vida a partir de hoje mesmo. Então, fique até o final, porque isso não será a típica mensagem sobre ser bom e tudo sairá bem, mas uma revelação que te mostrará que ser bom não é suficiente e que, se você não aprender a integrar sua sombra, os outros o farão por você. Comecemos. Carl Jung nos advertiu sobre um fenômeno que muitas pessoas boas desconhecem ou se negam a aceitar. Ser bom não significa ser fraco, mas se você não desenvolver sua força interior, outros aproveitarão sua bondade para seu próprio benefício. A cultura nos ensinou que ser uma pessoa boa é sinônimo de ser amável, generoso, compassivo e estar sempre disponível para os outros. No entanto, Jung nos revela um aspecto mais profundo e perigoso da bondade mal gerida. Ser bom sem ser forte é uma receita para o sofrimento. Se você não estabelecer limites, os outros os cruzarão. Se você não reconhecer sua própria sombra, aqueles que o fazem te controlarão com a deles. Jung dizia: as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma. Isso significa que muitas pessoas preferem continuar sendo boas de maneira superficial, evitando olhar para sua própria escuridão, sua raiva reprimida, seu ressentimento ou seu medo de rejeição. Mas aqui está a verdade que poucos querem aceitar. Quem não se conhece a si mesmo está condenado a ser manipulado pelos outros. Se você cresce acreditando que o mundo recompensará sua bondade sem que você estabeleça limites, cedo ou tarde experimentará frustração, abuso e decepção. Jung nos fala do conceito da sombra, que representa todas aquelas partes de nós mesmos que reprimimos e não queremos ver. Se você nega sua raiva, ela se manifestará na forma como os outros te tratam. Se você reprime sua capacidade de dizer não, outros o dirão por você. Exercício introspectivo. Pense em uma situação em que alguém te tratou injustamente. Pergunte: como permiti que isso acontecesse? Foi por medo de rejeição? Por não querer ser visto como uma má pessoa? Agora, imagine como teria agido alguém com plena segurança em si mesmo. O que Jung nos ensina é que a verdadeira bondade não é submissão, mas poder autocontrolado. Um homem ou mulher verdadeiramente bom não é aquele que deixa que os outros o pisem, mas aquele que conhece sua força e a usa de maneira consciente e justa. Jung afirmava: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa que se você realmente quer ser uma pessoa forte e autenticamente boa, deve aprender a integrar sua sombra. Mas o que significa integrar a sombra? Significa aceitar que em você também há raiva,
frustração, desejo de impor sua vontade e, em alguns casos, vontade de se vingar. O problema não é ter uma sombra, mas reprimi-la tanto que ela se torna uma força destrutiva. Quem não aceita sua raiva se torna passivo-agressivo. Quem não aceita seu desejo de poder termina sendo manipulado pelos outros. Quem não aceita sua própria escuridão a projeta nos outros e os vê como inimigos. Exercício introspectivo. Faça uma lista das emoções que você considera negativas. Pergunte: em que situações me senti assim? Em vez de reprimi-las, pense como poderia expressá-las de maneira saudável. Por exemplo, se você sente raiva quando alguém cruza seus limites, em vez de ignorá-la, poderia dizer com firmeza: respeito nossa relação, mas preciso que você também respeite meu espaço. Esse é o poder de integrar a sombra. Te permite agir com assertividade sem cair na agressão ou no ressentimento. Jung nos adverte que aqueles que reprimem sua sombra tendem a atrair pessoas que a expressam em seu lugar. Se você é excessivamente complacente, atrairá pessoas controladoras. Se evita o conflito a todo custo, atrairá aqueles que o geram. Se não se dá o respeito que merece, atrairá quem também não te dará respeito. Então, qual é a solução? Jung o diz claramente: devemos nos tornar o adulto que ninguém foi para nós. Se você cresceu aprendendo que ser bom significava ser fraco, agora deve aprender que ser bom significa ser forte. Se nunca te ensinaram a estabelecer limites, agora deve ensinar a si mesmo. Se nunca te defenderam, agora deve aprender a se defender. A bondade sem força é ingenuidade. A força sem bondade é tirania. O equilíbrio é ser uma pessoa boa, mas com a capacidade de dizer até aqui. Exercício introspectivo. Escreva uma situação recente em que você se sentiu desconfortável com a atitude de alguém. Você disse algo ou ignorou? Como poderia ter expressado seu descontentamento de maneira firme, mas respeitosa? Jung dizia: se você não enfrentar sua sombra, continuará sendo uma marionete dos outros. A verdadeira transformação ocorre quando você entende que não pode mudar os outros, mas pode mudar como você se posiciona na vida. Agora, quero que você reflita profundamente. Onde, na sua vida, você permitiu que sua bondade fosse mal interpretada como fraqueza? Há alguém que se aproveita de você porque sabe que você nunca se defende. Você sente que tem medo de confrontar as pessoas por receio de perder sua aprovação? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então chegou o momento de integrar sua sombra. Mas isso não se consegue da noite para o dia. É um processo de autoconhecimento, de questionar-se, de colocar em prática novas formas de agir. E aqui quero que você tome uma atitude. Se este vídeo te fez refletir, deixe nos comentários a frase: ser bom não significa ser fraco. Quero te ler. Quero que esse seja o primeiro passo para que você tome o controle da sua vida. Na próxima parte, aprofundaremos como integrar a sombra pode te ajudar não apenas na sua vida pessoal, mas no seu sucesso profissional, na sua autoestima e na forma como você se relaciona com o mundo. Porque ser uma boa pessoa não é um passaporte para o sofrimento. É um caminho de autenticidade, mas somente se você o percorrer com consciência e força. Carl Jung nos advertiu sobre um fenômeno que muitas pessoas boas desconhecem ou se negam a aceitar. Ser bom não significa ser fraco, mas se você não desenvolver sua força interior, outros aproveitarão sua bondade para seu próprio benefício. A cultura nos ensinou que ser uma pessoa boa é sinônimo de ser amável, generoso, compassivo e estar sempre disponível para os outros. No entanto, Jung nos revela um aspecto mais profundo e perigoso da bondade mal gerida. Ser bom sem ser forte é uma receita para o sofrimento. Se você não estabelecer limites, os outros os cruzarão. Se você não reconhecer sua própria sombra, aqueles que o fazem te controlarão com a deles. Jung dizia: as pessoas farão qualquer coisa, não importa quão absurda, para evitar enfrentar sua própria alma.
Isso significa que muitas pessoas preferem continuar sendo boas de maneira superficial, evitando olhar para sua própria escuridão, sua raiva reprimida, seu ressentimento ou seu medo de rejeição. Mas aqui está a verdade que poucos querem aceitar. Quem não se conhece a si mesmo está condenado a ser manipulado pelos outros. Se você cresce acreditando que o mundo recompensará sua bondade, sem que você estabeleça limites, cedo ou tarde experimentará frustração, abuso e decepção. Jung nos fala do conceito da sombra, que representa todas aquelas partes de nós mesmos que reprimimos e não queremos ver. Se você nega sua raiva, ela se manifestará na forma como os outros te tratam. Se você reprime sua capacidade de dizer não, outros o dirão por você. Exercício introspectivo. Pense em uma situação em que alguém te tratou injustamente. Pergunte: como permiti que isso acontecesse? Foi por medo de rejeição? Por não querer ser visto como uma má pessoa? Agora, imagine como teria agido alguém com plena segurança em si mesmo. O que Jung nos ensina é que a verdadeira bondade não é submissão, mas poder autocontrolado. Um homem ou mulher verdadeiramente bom não é aquele que deixa que os outros o pisem, mas aquele que conhece sua força e a usa de maneira consciente e justa. Jung afirmava: não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Isso significa que, se você realmente quer ser uma pessoa forte e autenticamente boa, deve aprender a integrar sua sombra. Mas o que significa integrar a sombra? Significa aceitar que em você também há raiva, frustração, desejo de impor sua vontade e, em alguns casos, vontade de se vingar. O problema não é ter uma sombra, mas reprimi-la tanto que ela se torna uma força destrutiva. Quem não aceita sua raiva se torna passivo-agressivo. Quem não aceita seu desejo de poder termina sendo manipulado pelos outros. Quem não aceita sua própria escuridão a projeta nos outros e os vê como inimigos. Exercício introspectivo. Faça uma lista das emoções que você considera negativas. Pergunte: em que situações me senti assim? Em vez de reprimi-las, pense como poderia expressá-las de maneira saudável. Por exemplo, se você sente raiva quando alguém cruza seus limites, em vez de ignorá-la, poderia dizer com firmeza: respeito nossa relação, mas preciso que você também respeite meu espaço. Esse é o poder de integrar a sombra. Te permite agir com assertividade, sem cair na agressão ou no ressentimento. Jung nos adverte que aqueles que reprimem sua sombra tendem a atrair pessoas que a expressam em seu lugar. Se você é excessivamente complacente, atrairá pessoas controladoras. Se evita o conflito a todo custo, atrairá aqueles que o geram. Se não se dá o respeito que merece, atrairá quem também não te dará respeito. Então, qual é a solução? Jung o diz claramente: devemos nos tornar o adulto que ninguém foi para nós. Se você cresceu aprendendo que ser bom significava ser fraco, agora deve aprender que ser bom significa ser forte. Se nunca te ensinaram a estabelecer limites, agora deve ensinar a si mesmo. Se nunca te defenderam, agora deve aprender a se defender. A bondade sem força é ingenuidade. A força sem bondade é tirania. O equilíbrio é ser uma pessoa boa, mas com a capacidade de dizer até aqui. Exercício introspectivo. Escreva uma situação recente em que você se sentiu desconfortável com a atitude de alguém. Você disse algo ou ignorou? Como poderia ter expressado seu descontentamento de maneira firme, mas respeitosa? Jung dizia: se você não enfrentar sua sombra, continuará sendo uma marionete dos outros. A verdadeira transformação ocorre quando você entende que não pode mudar os outros, mas pode mudar como você se posiciona na vida. Agora, quero que você reflita profundamente. Onde, na sua vida, você permitiu que sua bondade fosse mal interpretada como fraqueza? Há alguém que se aproveita de você porque sabe que você nunca se defende?
Você sente que tem medo de confrontar as pessoas por receio de perder sua aprovação? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então chegou o momento de integrar sua sombra. Mas isso não se consegue da noite para o dia. É um processo de autoconhecimento, de questionar-se, de colocar em prática novas formas de agir. Na próxima parte, aprofundaremos como integrar a sombra pode te ajudar não apenas na sua vida pessoal, mas no seu sucesso profissional, na sua autoestima e na forma como você se relaciona com o mundo. Porque ser uma boa pessoa não é um passaporte para o sofrimento. É um caminho de autenticidade, mas somente se você o percorrer com consciência e força. Agora que exploramos como a bondade mal gerida pode se tornar um problema, é momento de falar sobre como integrar a sombra nos ajuda a ser pessoas boas sem ser fracas. Carl Jung insistia em que devemos tornar consciente nossa escuridão, porque, se não o fizermos, ela terminará nos dominando de formas inesperadas. O que isso significa na prática? Significa que, se você é uma pessoa boa que constantemente se sente usada, ignorada ou traída, provavelmente não integrou sua sombra. Em outras palavras, você não desenvolveu a capacidade de se defender, de proteger sua energia e de impor respeito. Jung dizia: nada tem uma influência psicológica mais forte sobre seu entorno do que a vida não vivida de um pai. Isso se aplica não apenas aos pais, mas a qualquer pessoa que viva sem enfrentar seus próprios conflitos internos. Quando uma pessoa boa reprime sua raiva, sua frustração e seu desejo de estabelecer limites, esses sentimentos encontram outras formas de se manifestar. Por exemplo, se você sente raiva cada vez que alguém te pede um favor e você, apesar de não querer fazê-lo, diz sim, então sua sombra está se acumulando dentro de você. O que acontece é que, cedo ou tarde, essa sombra se desborda em forma de ressentimento, de esgotamento extremo ou de explosões emocionais que parecem surgir do nada. Então, a verdadeira pergunta é: como podemos canalizar nossa sombra de maneira saudável em vez de reprimi-la? Jung nos dava uma chave crucial. Não podemos mudar nada até que o aceitemos. Isso significa que, em vez de ignorar sua raiva ou sentir culpa por ela, você deve vê-la como um sinal de que algo precisa mudar na sua vida. Exercício introspectivo. Lembre-se da última vez que sentiu raiva de alguém, mas não a expressou. Pergunte-se: por que não disse isso? O que me deteve? Reflita sobre o que você teme perder se começar a expressar o que realmente sente. Muitas pessoas temem que, se começarem a dizer o que pensam e sentem, os outros as rejeitarão. Mas aqui está algo que você deve entender. As pessoas que realmente te respeitam valorizarão sua autenticidade, não sua submissão. Quando Sofia, na história que veremos mais adiante, começa a integrar sua sombra, descobre que sua vida muda por completo. Ela deixa de aceitar migalhas em suas relações, começa a dizer não sem culpa. Sua autoestima se eleva porque já não depende da validação externa. E isso é o que acontece quando você começa a agir com verdadeira força interior. O mundo deixa de te ver como alguém manipulável. Jung dizia que você não pode chamar de bondade algo que é apenas o resultado do medo do conflito. Se você é bom porque tem medo de dizer não, então essa bondade não é autêntica, é submissão disfarçada de amabilidade. Aqui é onde surge a chave. Para integrar a sombra, você deve aceitar que tem direito a se defender. Você tem direito a dizer não sem se justificar. Você tem direito a se afastar de pessoas que não te valorizam. Você tem direito a proteger sua energia sem sentir culpa. Mas como conseguimos isso na vida real? Aqui é onde entra em jogo o desenvolvimento do lado sombrio positivo. Jung explicava que o objetivo não é reprimir nossas emoções fortes, mas aprender a canalizá-las de maneira construtiva. Por exemplo, se você sente raiva, use-a para fortalecer sua voz e expressar o que pensa com firmeza. Se sente medo de decepcionar alguém,
Pergunte-se por que acha que essa pessoa tem mais direito do que você de estar confortável na situação. Se sente que alguém te manipula, pergunte-se quais partes de você estão permitindo essa manipulação. Esse processo não ocorre da noite para o dia, mas a chave é fazê-lo de maneira consciente. Se você nunca foi uma pessoa que estabelece limites, no início isso parecerá estranho e desconfortável. Mas isso não significa que você está fazendo algo errado. Significa que você está entrando em uma nova etapa da sua vida. O problema é que muitas pessoas, quando começam a mudar e a se defender, recebem críticas de seu entorno. Essas críticas vêm de pessoas que estavam acostumadas a você nunca se defender. Se alguém se irrita porque você estabelece limites, essa é a prova de que o limite era necessário. Mas isso nos leva a outra pergunta. Como lidar com o medo da rejeição quando começamos a mudar? Jung nos dá outra lição-chave. Aquilo a que você resiste, persiste. Se você tem medo de perder pessoas ao começar a ser mais forte, é porque há uma parte de você que ainda acredita que seu valor depende da aprovação dos outros. A realidade é que você não perderá pessoas valiosas. Você só perderá aquelas que estavam na sua vida porque podiam se aproveitar da sua falta de limites. Aqui está um exercício prático que quero que você faça. Pense em uma pessoa que regularmente te faz sentir desconfortável com suas exigências. Visualize uma situação em que você poderia dizer não sem culpa. Imagine como seria poder falar com confiança sem medo da reação dela. Agora me diga, como mudaria sua vida se você pudesse agir assim todos os dias? Se você fosse a versão de si mesmo que já não teme falar com clareza. Se já não temesse a rejeição e soubesse que seu valor não depende da aprovação alheia. A realidade é que, quando você integra sua sombra, você se torna uma pessoa inquebrantável, porque já não teme ver o que há dentro de você. Já não tem medo do seu próprio poder. Você percebe que a verdadeira bondade inclui a capacidade de se defender, de se respeitar e de se impor quando necessário. E quando você aprende a equilibrar isso, sua vida inteira muda. Agora, quero te fazer uma pergunta para fechar esta parte do vídeo. Em que momento da sua vida você sente que mais precisa integrar sua sombra? Deixe nos comentários com a frase: ser bom não significa ser fraco, significa ser forte com consciência. E na próxima parte, veremos como essas lições tomam vida na história de um personagem que enfrenta sua própria sombra e descobre seu verdadeiro poder. Porque uma coisa é entender isso na teoria, mas outra é vê-lo em ação e aprender com a experiência dos outros. Nos vemos na próxima parte. História: O despertar de Gabriel. Gabriel sempre foi um homem bom. Desde criança, sua mãe lhe ensinou que a amabilidade e a generosidade eram as qualidades mais importantes em uma pessoa. Disseram-lhe que ajudar os outros o tornaria valioso, que ele deveria ser compreensivo com os erros alheios e sempre estar disposto a se sacrificar por aqueles que o rodeavam. E assim ele fez. Ao longo de sua vida, Gabriel se tornou o amigo a quem todos recorriam quando tinham um problema. O que escutava, o que compreendia, o que sempre estava disponível. Mas o que ninguém sabia era que, embora ele estivesse lá para todos, quando ele precisava de ajuda, raramente encontrava alguém disposto a fazer o mesmo por ele. Ele não queria aceitá-lo, mas no fundo, sabia. Ser bom não o estava levando a lugar nenhum. Aos 38 anos, ele se sentia cansado, frustrado. Não entendia por quê, apesar de fazer tudo certo, sentia um vazio no peito. Havia sido um esposo dedicado, um trabalhador responsável, um filho obediente. E, no entanto, naquele momento de sua vida, seu casamento estava à beira do colapso. Seu trabalho o consumia, e sua mãe ainda o tratava como se fosse uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões. Tudo desmoronou quando sua esposa, Clara, o olhou nos olhos uma noite e disse sem rodeios: "Não sei quem você realmente é, Gabriel. Só vejo um homem que faz o que os outros esperam dele." Essa frase se cravou em sua mente como um punhal.
Porque era verdade. Gabriel não sabia quem era realmente, só sabia que sempre havia tentado ser bom. Mas agora, com seu casamento em ruínas, sua vida profissional sem rumo e um constante ressentimento contra aqueles que se aproveitavam dele, ele percebeu que algo precisava mudar. Uma noite, enquanto caminhava pela cidade em busca de respostas, viu uma livraria ainda aberta. Entrou sem pensar e começou a percorrer as prateleiras. Seus olhos se detiveram em um livro que parecia chamá-lo: A Integração da Sombra, de Carl Jung. Não sabia por quê, mas o pegou e o comprou. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, abriu o livro e começou a ler. A primeira frase que o impactou foi: a sombra é tudo o que reprimimos de nós mesmos, tudo o que negamos por medo da rejeição. Ele leu essas palavras uma e outra vez. E então, entendeu algo que nunca havia considerado. Toda a sua vida ele acreditou que sua única opção era ser bom, amável e complacente. Nunca se permitiu sentir raiva, nunca se defendeu quando alguém abusou de sua generosidade, nunca disse não por medo de ser rejeitado. Mas agora, com cada página que lia, descobria que havia um poder dentro dele que estivera adormecido toda a sua vida. Jung dizia que quando reprimimos nossa sombra, terminamos sendo vítimas daqueles que a integraram. Gabriel se perguntou: será que toda a minha vida fui uma marionete dos outros? Sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo, mas pela primeira vez não a ignorou. Deixou que essa sensação se expandisse dentro dele, porque entendeu que era um sinal de que sua sombra estava despertando. Na manhã seguinte, decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Olhou-se no espelho e disse em voz alta: hoje não serei o homem que todos esperam. Serei quem realmente sou. Naquele dia, tudo começou a mudar. Quando seu chefe lhe pediu que ficasse mais horas no trabalho, pela primeira vez em 10 anos, ele disse que não. Quando sua mãe tentou dar ordens sobre como ele deveria lidar com seu casamento, respondeu com firmeza que era sua vida e que ele tomaria suas próprias decisões. Quando sua esposa, Clara, o viu agir com segurança pela primeira vez em anos, seu olhar mudou. O que aconteceu com você? Perguntou surpresa. Gabriel apenas sorriu. Estou despertando. Mas o que ele não sabia era que sua transformação estava apenas começando. Os dias seguintes foram uma revelação para Gabriel. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava reagindo ao que os outros queriam, mas agindo segundo o que sentia. Havia passado tempo demais sendo um reflexo das expectativas alheias, mas agora ele estava se permitindo ser ele mesmo. No entanto, isso não foi fácil. Pouco tempo depois de começar a estabelecer limites, ele percebeu que nem todos estavam felizes com sua mudança. Seu chefe o olhou com incredulidade quando ele recusou ficar horas extras sem receber pagamento adicional. Você sempre foi um funcionário exemplar, Gabriel. Não entendo por que essa mudança de atitude. Antes, essas palavras o teriam feito sentir culpa, mas agora, ele simplesmente respondeu com calma: sempre fui um funcionário responsável, mas isso não significa que devo permitir abusos. Seu chefe franziu o senho, mas não pôde discutir. Gabriel estava certo. Por outro lado, sua mãe, que estava acostumada a que ele fizesse tudo o que ela dizia, começou a ligar com mais frequência, tentando exercer controle sobre ele. Por que você não me ligou ontem? Já não tem tempo para sua mãe? Gabriel respirou fundo. Antes, ele teria se justificado, pedido desculpas, tentado acalmá-la. Mas dessa vez, sua resposta foi diferente. Mãe, eu te amo, mas também tenho uma vida. Não vou continuar me sentindo culpado por vivê-la. Do outro lado do telefone, houve silêncio. Não sei o que está acontecendo com você, Gabriel. Você não é mais o mesmo. Ele sorriu. Exatamente. Não era mais o mesmo. No entanto, o maior impacto ele sentiu em seu casamento. Clara o observava com uma mistura de surpresa
e intriga. Por anos, ela esteve com um homem que fazia tudo para agradá-la, mas que nunca mostrou seu verdadeiro caráter. Agora, ela estava vendo uma versão de Gabriel, que não pedia permissão para existir. "Você parece mais seguro de si mesmo", disse uma noite, enquanto jantavam juntos. Gabriel a olhou e sorriu. "Não pareço. Eu sou." Ela assentiu lentamente, processando o que estava vendo. "Acho que nunca vi essa parte de você." "Nem eu", admitiu ele. "Mas ela sempre esteve aqui." Naquela noite, enquanto Clara dormia, Gabriel voltou a pegar o livro de Jung e leu uma frase que o deixou pensando. "Você não pode ser uma pessoa completa se apenas abraça sua luz e nega sua escuridão." Naquele momento ele percebeu algo. Seu medo de sua sombra o havia mantido acorrentado toda a sua vida. Ele sempre evitou confrontos. Sempre temeu decepcionar os outros. Sempre engoliu sua raiva. Mas agora, entendia que a raiva não era o problema. O problema era tê-la reprimido tanto que terminou se transformando em ressentimento e esgotamento. No dia seguinte, enquanto caminhava pela cidade, encontrou um velho amigo da universidade, Ernesto. Eles haviam estudado juntos, mas tomaram caminhos diferentes na vida. Depois de se atualizarem, Ernesto fez uma observação inesperada. "Não sei o que é, mas você parece diferente. Mais firme?" Gabriel sorriu. "Digamos que estou conhecendo partes de mim que antes ignorava." Ernesto o olhou com curiosidade. "Isso é interessante. Mas me diga uma coisa. Não te dá medo que as pessoas pensem que você se tornou arrogante?" Gabriel pensou por um momento e depois respondeu com uma frase de Jung que havia lido na noite anterior. "Prefiro ser odiado por ser quem realmente sou do que amado por algo que nunca fui." Ernesto deu uma risada. "Nossa, irmão, isso é ter convicção." "Não é convicção", respondeu Gabriel. "É liberdade." Nas semanas seguintes, Gabriel continuou explorando sua transformação. Começou a notar padrões nas pessoas ao seu redor. Alguns se afastavam dele porque já não podiam manipulá-lo. Outros começaram a tratá-lo com mais respeito. Mas o mais importante era que ele estava se respeitando. Ele se surpreendeu ao ver como sua relação com Clara começou a melhorar. Pela primeira vez em anos, sentia que sua esposa o via de uma maneira diferente. "Você está mais atraente", ela disse uma noite. Ele arqueou uma sobrancelha. "É mesmo? Por quê?" "Porque agora você não tenta agradar o tempo todo. Você simplesmente é você." Gabriel entendeu algo importante naquele momento. As pessoas não se sentem atraídas pela submissão, mas pela autenticidade. Ele sempre acreditou que precisava ser um bom homem para ser amado. Mas agora entendia que o amor só é real quando te veem na sua totalidade. E assim, pouco a pouco, ele começou a sentir que, pela primeira vez em sua vida, estava realmente vivendo. Mas sua transformação ainda não estava completa. Porque quando você decide mudar, o mundo ao seu redor nem sempre aceita isso facilmente. Muito em breve, ele enfrentaria uma prova que colocaria em jogo tudo o que havia aprendido. Os câmbios na vida de Gabriel não passaram despercebidos. Algumas pessoas o admiravam, outras o ressentiam, e algumas simplesmente não sabiam como reagir. Mas ele já não estava disposto a voltar atrás. No entanto, o que ele não esperava era que sua transformação o levaria a enfrentar a prova mais difícil até agora. Tudo começou numa tarde, quando recebeu uma ligação de sua mãe. "Gabriel, preciso que você venha me ajudar com os assuntos em casa." Antes, ele teria cancelado qualquer coisa para atendê-la, mas agora respirou fundo e disse com calma: "Mãe, hoje não posso." O silêncio do outro lado do telefone foi pesado. "Como assim não pode? Você sempre tem tempo para sua mãe." Gabriel fechou os olhos e manteve a compostura. "Sempre estive disponível para todos, mãe."
mas agora também preciso estar disponível para mim. Sua mãe suspirou, irritada. Não sei o que está acontecendo com você ultimamente, mas não gosto. Gabriel não respondeu com raiva. Simplesmente disse: estou me conhecendo. E desligou. Essa conversa o deixou com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez, ele percebeu quanto tempo havia vivido sob o controle emocional de sua mãe. Jung dizia: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Toda a sua vida, ele havia agido a partir do medo de rejeição de sua mãe. Esse medo havia sido a base de muitas de suas relações, de sua necessidade de agradar, de sua incapacidade de dizer não. E agora que estava quebrando esse padrão, sua mãe não sabia como reagir. Mas Gabriel sim. Ele sabia que aquele era seu momento de tomar o controle de sua vida. Dias depois, no trabalho, ele enfrentou uma situação semelhante. Seu chefe lhe encarregou um projeto adicional, fora de seu horário, como se fosse sua obrigação aceitá-lo sem discutir. Gabriel o olhou nos olhos e disse sem hesitar: não posso fazer isso. Não está no meu contrato. Seu chefe arqueou uma sobrancelha. Desde quando você é assim, Gabriel? Você sempre foi o mais prestativo. Desde que entendi que ser prestativo não significa deixar que me explorem. Houve um longo silêncio, mas para sua surpresa, seu chefe não discutiu. Simplesmente assentiu e disse: bem, vou designá-lo a outra pessoa. Gabriel saiu do escritório sentindo algo novo e poderoso: autorrespeito. Mas a maior prova não veio nem de sua mãe, nem de seu chefe. Veio de Clara. Uma noite, enquanto jantavam juntos, ela o olhou fixamente e disse: não posso negar que essa mudança em você me agrada, mas também me assusta. Gabriel deixou o garfo no prato e a observou. Por que te assusta? Clara suspirou, como se estivesse buscando as palavras certas. Porque agora não posso prever você. Antes, eu sabia que você sempre diria sim, que nunca discutiria. Agora sinto que você é uma pessoa completamente nova. Gabriel assentiu lentamente. Talvez porque agora sou uma pessoa completa. Clara baixou o olhar e murmurou: e se eu perceber que não sei quem é esse novo Gabriel? Ele sentiu um pequeno nó no peito. Sabia que quando as pessoas mudam, nem todos os vínculos sobrevivem. Mas dessa vez, ele não tinha medo. Clara, disse com voz tranquila, você gostaria de me conhecer? Ela levantou o olhar, surpresa com a pergunta. Claro que sim. Então, me dê a oportunidade de te mostrar quem realmente sou. Não quem eu tentava ser para te agradar, mas o homem que sou em essência. Ela o olhou em silêncio por vários segundos e finalmente sorriu. Está bem, Gabriel. Vamos ver quem você é. Naquela noite, ele entendeu algo que Jung dizia: somente quando uma pessoa se encontra a si mesma, pode realmente amar sem medo. Antes, Gabriel havia baseado seu casamento no temor de decepcionar Clara. Mas agora, ele estava disposto a amá-la, sem a necessidade de se perder. Com cada dia que passava, Gabriel sentia que estava crescendo, que estava deixando para trás a versão de si mesmo que temia dizer o que pensava. Mas, como tudo na vida, sua transformação não tardaria em atrair conflitos inesperados. Porque quando uma pessoa muda, as pessoas ao seu redor são obrigadas a enfrentar seu próprio reflexo. E em breve, Gabriel perceberia que nem todos estão prontos para aceitar que ele já não é o mesmo homem de antes. A transformação de Gabriel havia sido profunda. Ele já não era o homem complacente que todos podiam moldar a seu bel prazer. Mas o preço da mudança começou a se manifestar de formas inesperadas. Uma tarde, enquanto caminhava de volta para casa, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de sua mãe. Não entendo o que está acontecendo com você. Antes, você era um bom filho. Agora, parece uma pessoa fria e distante. Gabriel suspirou. Não estava surpreso. Desde que começara a estabelecer limites, sua mãe o tratava com culpa. Com nostalgia de um passado onde ele estava sempre disponível para ela. Mas agora, ele não estava disposto a retroceder.
Jung dizia: o verdadeiro problema não é se as pessoas te entendem, mas se você se entende. E ele tinha isso claro. Não era ser distante, era ser livre. Ele decidiu não responder imediatamente. Sabia que já não podia continuar justificando sua nova versão. O verdadeiro câmbio não precisa de explicações. Ele se sustenta por si só. Naquela mesma noite, em casa, Clara o observava enquanto ele lia no sofá. Você parece mais tranquilo ultimamente. Gabriel levantou o olhar. Sim, é a primeira vez na minha vida que sinto que realmente tenho o controle. Ela sorriu, mas depois sua expressão se tornou séria. Alguma vez já aconteceu de alguém não suportar sua mudança? Gabriel fechou o livro e a olhou com interesse. Sim, minha mãe não entende. No trabalho também houve reações. Mas por que você pergunta? Clara respirou fundo. Porque acho que, às vezes, quando alguém muda, as pessoas ao seu redor percebem que também deveriam mudar. E isso assusta? Gabriel assentiu. Ela estava certa. Isso te assusta? Perguntou com suavidade. Ela demorou a responder. Um pouco. E se você continuar mudando e um dia perceber que eu já não encaixo na sua vida? Gabriel sentiu um nó no peito. Havia temido essa conversa. Clara, eu não estou mudando para me afastar de você. Estou mudando para me aproximar de quem realmente sou. Ela baixou o olhar. Eu sei. Só que percebo que também tenho coisas a enfrentar. Gabriel sorriu. Então faça isso. Você não precisa ficar para trás. Clara o olhou com uma mistura de medo e determinação. Você me ajudará? Sempre. Naquele momento, Gabriel entendeu algo que Jung dizia. Se há um conflito na relação, não significa que a relação deve terminar. Significa que há algo que deve evoluir. Mas nem todas as mudanças foram positivas. No trabalho, seu chefe começou a vê-lo com desconfiança. Na semana seguinte, em uma reunião, tentou desafiá-lo diante de todos. Gabriel, antes você era sempre flexível e disposto. Agora parece que se tornou um pouco rígido. Gabriel manteve a compostura. Não é rigidez, é clareza. Antes, eu não sabia diferenciar o que era justo do que era abuso. Agora eu sei. O chefe forçou um sorriso. E isso não te faz perder oportunidades? Gabriel o olhou sem medo. Pelo contrário, está me fazendo encontrar melhores oportunidades. O silêncio na sala foi evidente. Seus colegas de trabalho pareciam surpresos. O Gabriel de antes nunca teria falado assim. Mas ele já não era o Gabriel de antes. No caminho para casa, ele refletiu sobre tudo o que havia aprendido nos últimos meses. A vida não premia a submissão, premia a autenticidade. E pela primeira vez em sua vida, ele se sentia realmente livre. Mas então, recebeu uma mensagem inesperada em seu telefone. Era sua mãe. Preciso falar com você. É importante. Gabriel sentiu um arrepio. Sabia que cedo ou tarde, essa conversa teria que acontecer. E sabia que sua mãe não o chamaria para aceitar sua mudança com facilidade. Ele respirou fundo e decidiu que, acontecesse o que acontecesse, já não voltaria a se trair. Porque dessa vez, ele não iria retroceder. E naquele momento, ele soube com certeza que havia despertado por completo. Fim. Gabriel atravessou um processo de transformação profunda. Uma evolução que o levou de ser um homem complacente a se tornar alguém seguro de si mesmo, capaz de estabelecer limites e reclamar seu espaço no mundo. Mas agora te pergunto, quanto de Gabriel há em você? Alguma vez você sentiu que sua bondade foi usada contra você? Você já sentiu que, por medo do conflito, acabou cedendo em situações nas quais realmente não queria? Quanto da sua vida você viveu em função dos outros e não das suas próprias necessidades? Quantas vezes você disse sim quando seu interior gritava não? Se você observar seu passado, existe alguma relação, seja com familiares, amigos, colegas de trabalho ou parceiro, na qual você sente que sempre foi aquele que dá, que se sacrifica, que compreende, mas raramente recebe o mesmo em troca? Carl Jung dizia: até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo sua vida e você o chamará de destino.
Então, pergunte-se: que padrões inconscientes poderiam estar se repetindo na sua vida sem que você perceba? Quando alguém te trata com falta de respeito, como você reage? Você deixa passar para evitar problemas ou expressa o que realmente sente? Você já se sentiu desconfortável ou culpado ao estabelecer um limite, mesmo sabendo que era o certo? Se sim, o que a vida te ensinou sobre a relação entre amor e sacrifício? Se você tivesse que enfrentar hoje mesmo uma pessoa que se aproveitou de você, seria capaz de falar com firmeza ou continuaria reprimindo o que sente? Se você olhar para a versão de si mesmo de 5 anos atrás, o que lhe diria? Que erros você cometeu por medo de incomodar os outros? Quando Gabriel percebeu que seu medo de decepcionar os outros o havia mantido em uma jaula, ele tomou uma decisão: priorizar-se. Você poderia fazer o mesmo? Ou você ainda está preso na necessidade de ser aceito? Se o medo da rejeição desaparecesse da sua vida, como mudariam suas relações? Quais você manteria e quais desmoronariam? Quando alguém te diz que você mudou, você toma isso como uma crítica ou como um sinal de evolução? É possível que o medo do julgamento dos outros esteja te impedindo de ser sua versão mais autêntica? Se você se desse permissão para ser completamente você mesmo, sem medo de perder ninguém, que coisas na sua vida mudariam imediatamente? Hoje, quero que você reflita sobre isso. O que você prefere? Continuar sendo a pessoa que os outros esperam que você seja ou se tornar a pessoa que realmente é? Deixe-me sua resposta nos comentários com a frase: hoje escolho ser eu sem medo. Porque a transformação começa quando você decide que sua paz vale mais do que a aprovação dos outros. A história de Gabriel não é apenas uma narração sobre um homem que aprende a estabelecer limites, mas uma representação profunda do processo de individuação que Jung descreveu como o caminho para a integração do ser completo. Desde o início, vemos Gabriel como uma pessoa presa ao arquétipo do homem bom, prestativo, complacente, aquele que está sempre disponível para os outros, mas nunca para si mesmo. Esse comportamento não surge do nada. Desde a infância, ele aprendeu que seu valor estava em sua capacidade de satisfazer os outros. Aqui entra em jogo um conceito fundamental de Jung: a sombra. A sombra representa tudo aquilo que reprimimos de nós mesmos, tudo o que escondemos porque acreditamos que não é aceitável. No caso de Gabriel, sua sombra era composta por emoções que ele havia aprendido a reprimir desde criança. Sua raiva, porque lhe ensinaram que um bom filho não reclama. Sua frustração, porque lhe disseram que ele deveria ser paciente com os outros, não importa o que fizessem. Sua autovalorização, porque lhe incutiram que pensar em si mesmo era egoísmo. Mas, como diz Jung, o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Ao não reconhecer sua sombra, Gabriel terminou atraindo pessoas que projetavam essa sombra em sua vida. Seu chefe abusava de seu tempo porque sabia que Gabriel não diria nada. Sua mãe o manipulava emocionalmente porque ele não ousava dizer não. Sua esposa o via como alguém previsível porque ele mesmo nunca se atreveu a ser mais do que um complacente. Exercício introspectivo. Pense em uma situação em que você sentiu raiva, mas não a expressou. Pergunte: o que teria acontecido se eu tivesse falado com firmeza naquele momento? Reflita: de que maneira estou atraindo pessoas que refletem o que eu não me permito expressar? Quando Gabriel começou a ler sobre a sombra, ele descobriu uma verdade que mudou sua vida. Não há bondade real sem poder. Jung dizia que uma pessoa realmente boa não é aquela que nega seu lado sombrio, mas aquela que aprende a controlá-lo e canalizá-lo de maneira consciente. Aqui há um ponto crucial. A maioria das pessoas acredita que ser bom é o mesmo que ser fraco. Mas isso é um erro. Ser bom não significa ser submisso. Ser bom não significa ser explorável. Ser bom não significa ser incapaz de se defender. A bondade real só existe quando vem acompanhada de consciência e força. Quando Gabriel finalmente aceita sua raiva reprimida, ele percebe que ela não é algo ruim. Sua raiva era um sinal de que seus limites haviam sido cruzados muitas vezes. Quando pela primeira vez em sua vida, ele diz não com firmeza,
nota algo surpreendente. O mundo não desmorona. Seu chefe simplesmente aceita sua resposta. Sua mãe fica incomodada, mas não desaparece de sua vida. Sua esposa começa a vê-lo com outros olhos. Aqui, encontramos outra lição de Jung. O câmbio sempre gera resistência, mas a resistência é o sinal de que você está no caminho certo. Muitas vezes, tememos mudar porque pensamos que perderemos as pessoas ao nosso redor. Mas o que realmente acontece é que as relações mudam. Aqueles que estavam na nossa vida apenas por nossa submissão se afastam. Mas aqueles que realmente nos valorizam ficam e evoluem conosco. Gabriel passou por um processo que, em psicologia, se chama individuação. É o processo no qual uma pessoa deixa de viver sob as expectativas alheias e começa a descobrir quem realmente é. Exercício introspectivo. Pense em um momento em que você fez algo apenas para agradar alguém. Pergunte: eu fiz isso porque queria ou porque tinha medo de decepcionar? Reflita: se eu tivesse agido a partir da minha autenticidade, como a situação teria mudado? Quando Gabriel diz pela primeira vez, estou me conhecendo, ele está descrevendo o mesmo processo que Jung considerava essencial para a evolução humana. Somente quando uma pessoa se encontra consigo mesma, ela pode viver com verdadeira paz. Mas o que acontece quando você começa a mudar e as pessoas ao seu redor não aceitam isso? Aqui entra outro conceito fundamental de Jung: a projeção. Muitas vezes, quando alguém nos diz, você mudou, o que realmente estão dizendo é, seu câmbio me obriga a confrontar meus próprios problemas. Sua mãe não estava irritada porque ele estabelecesse limites. Ela estava irritada porque seu filho já não lhe dava o controle que ela tinha sobre ele. Seu chefe não estava irritado porque ele deixasse de aceitar trabalho extra. Ele estava irritado porque agora tinha que encontrar outra pessoa submissa para fazê-lo. Sua esposa não estava confusa porque ele fosse diferente. Ela estava confusa porque agora ela tinha que decidir se evoluía com ele ou ficava para trás. Exercício introspectivo. Pense em alguém que tenha questionado sua evolução pessoal. Pergunte: essa pessoa está realmente preocupada comigo ou está reagindo à sua própria insegurança? Reflita: devo deter meu crescimento só porque isso incomoda os outros? Gabriel entendeu que seu crescimento era dele e de mais ninguém. Que se algumas pessoas não o aceitavam, era porque elas mesmas não estavam prontas para mudar. E que no final do dia, sua única responsabilidade era consigo mesmo. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Gabriel havia passado toda a sua vida sonhando em ser aceito, mas agora ele estava desperto. E a pergunta que fica para nós é: você está pronto para despertar também? Na próxima parte exploraremos como o processo de individuação afeta nossa autoestima, nossas relações e a maneira como enfrentamos o mundo. Porque uma vez que você começa esse caminho, não há volta atrás. Quando Gabriel começou a mudar, ele não apenas transformou sua forma de interagir com os outros, mas se encontrou cara a cara com sua verdadeira identidade. Isso é o que Jung chamava de processo de individuação, a integração de todos os aspectos do nosso ser, incluindo aqueles que antes havíamos reprimido. Até este ponto, Gabriel havia baseado sua identidade em ser uma pessoa boa, amável e prestativa. Mas aqui surge uma pergunta-chave: ele era realmente bom ou simplesmente tinha medo de ser rejeitado? Jung dizia: você não pode ser realmente bom até que tenha a capacidade de ser perigoso e escolha não sê-lo. Isso significa que a bondade real só é válida quando você tem a possibilidade do contrário. Se Gabriel não tinha a capacidade de dizer não, de se defender ou de agir com firmeza, então sua bondade não era uma escolha, mas submissão. Aqui é onde a história de Gabriel nos revela uma verdade dura, mas necessária. Muitas pessoas não são realmente bondosas, mas foram condicionadas a não ter outra opção. O medo do conflito, o medo da solidão, o medo da rejeição. Tudo isso faz com que muitas pessoas vivam a partir da submissão disfarçada de amabilidade. Mas Jung nos diz que, quando uma pessoa realmente abraça a sua sombra, ela já não tem medo de confrontar a verdade.
Gabriel experimentou isso quando enfrentou sua mãe e se recusou a continuar agindo como seu filho obediente. Quando disse não no trabalho e deixou de ser explorado. Quando pela primeira vez em sua relação de casal, se permitiu ser quem realmente era, sem a necessidade de mendigar amor. Aqui, encontramos outra lição profunda. Se você tem que fingir ser alguém que não é para ser aceito, então essa aceitação não é real. Gabriel aprendeu isso através da resistência que encontrou em seu entorno. Seu chefe resistiu. Sua mãe resistiu. Sua esposa se sentiu desconfortável. E isso nos leva a outra frase de Jung. A resistência ao câmbio não vem do câmbio em si, mas do medo do desconhecido. As pessoas na vida de Gabriel não estavam realmente irritadas com ele. Elas estavam irritadas com o que seu câmbio representava para elas. Quando alguém que sempre foi submisso começa a se transformar, obriga os outros a questionarem seu próprio comportamento. O chefe de Gabriel teve que aceitar que já não podia abusar de sua disposição. Sua mãe teve que aceitar que seu filho já não era a criança que ela podia controlar. Sua esposa teve que aceitar que seu marido não ia mais se moldar às suas expectativas. E nesse processo, Gabriel aprendeu outra lição fundamental. O respeito não se pede. Se impõe com a maneira como você se valoriza. Exercício introspectivo. Pense em uma relação onde você sinta que não é valorizado. Pergunte: estou permitindo isso por medo de perder essa pessoa? Reflita. Se eu me valorizasse de verdade, o que faria de diferente? O problema de muitas pessoas não é que os outros não as respeitem. É que elas mesmas não se respeitam o suficiente para exigirem isso. Gabriel passou toda a sua vida acreditando que, se fosse bom o suficiente, os outros o tratariam bem. Mas no final, descobriu que as pessoas não te tratam como você quer, mas como você as ensina a te tratar. Aqui encontramos outra lição de Jung. O destino de uma pessoa não é determinado por seus desejos, mas por seus padrões inconscientes. Enquanto Gabriel não foi consciente de sua própria sombra, seu destino foi a submissão. Mas no momento em que começou a integrar essa parte reprimida de si mesmo, seu destino mudou. Exercício introspectivo. Escreva em um papel uma situação em que você se sentiu manipulado ou usado. Pergunte: como reagiria minha versão mais forte e autêntica nessa situação? Reflita: o que me impede de agir assim agora? Muitas vezes, a única coisa que nos impede de mudar é o medo da reação dos outros. Mas Gabriel aprendeu que esse medo só tinha poder sobre ele porque ele mesmo lhe havia dado. Quando deixou de buscar aprovação, descobriu que não precisava dela. Quando deixou de agradar os outros, descobriu que as pessoas que realmente o valorizavam continuariam lá. E quando deixou de ignorar sua raiva, descobriu que ela era um mestre, não um inimigo. Jung dizia: aquilo que mais tememos confrontar é, frequentemente, o que mais precisamos para crescer. Gabriel teve que confrontar a verdade. Toda a sua vida havia sido construída com base em uma mentira. A mentira de que ser bom o protegeria da dor. A mentira de que, se ele desse amor suficiente, receberia o mesmo em troca. A mentira de que, se evitasse o conflito, teria paz. Mas agora ele estava vendo a realidade. E a realidade é que a paz não vem de evitar o conflito, mas de enfrentá-lo com clareza. Gabriel deixou de fugir, deixou de fingir, e nesse processo descobriu seu verdadeiro poder. Agora quero te perguntar: que parte de você esteve adormecida por medo do que os outros pensarão se você despertar? Em que áreas da sua vida você esteve se reprimindo por temor às reações alheias? Quando Gabriel tomou o controle de sua vida, seu entorno mudou. Algumas pessoas o respeitaram mais, outras se afastaram. Mas pela primeira vez, ele era dono de seu próprio destino. E agora te pergunto: você está pronto para fazer o mesmo? Se esta história ressoou com você, deixe-me nos comentários a frase: hoje escolho me respeitar acima de tudo. Na próxima parte, exploraremos como podemos aplicar esse processo em nossa própria vida, com exercícios práticos para despertar nossa verdadeira identidade. Porque no final do dia, ninguém virá nos salvar.
O único que pode fazer isso é você. Agora que percorremos a história de Gabriel e aprofundamos a mensagem que Jung nos deixou sobre a integração da sombra, é momento de fazer uma pausa e refletir sobre como isso se aplica às nossas vidas. Porque a história de Gabriel não é apenas uma história. É um espelho no qual todos, de uma forma ou de outra, podemos nos ver refletidos. Então, agora te pergunto diretamente: quantas vezes na sua vida você evitou falar com clareza por medo de perder a aprovação de alguém? Pense em uma ocasião em que sentiu que estava sendo tratado de forma injusta, mas em vez de dizer algo, decidiu se calar. Você lembra como se sentiu depois? Foi realmente paz o que você experimentou ou uma sensação de opressão no peito? Jung dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. Então, me diga, que coisas você continua negando de si mesmo por medo de como os outros reagirão? Se você se desse permissão para ser completamente autêntico, sem medo da rejeição, como sua vida mudaria? Pense bem. Porque aqui há uma verdade desconfortável. As pessoas que mais sofrem não são aquelas que foram rejeitadas, mas aquelas que viveram toda a sua vida tentando evitar a rejeição. Então, me diga, você está vivendo para agradar ou está vivendo para ser livre? Jung nos ensinou que a verdadeira paz não vem de evitar o conflito, mas de enfrentá-lo com integridade. Então, me diga, a que você tem mais medo? A decepcionar os outros ou a se trair? Se hoje, neste exato momento, você tomasse a decisão de se priorizar sem culpa, o que seria a primeira coisa que mudaria na sua vida? Seria a sua relação com sua família, onde você sente que carrega muitas expectativas? Seria no trabalho, onde você dá mais do que recebe e ainda assim sente que não é suficiente? Ou seria no amor, onde você teme que se mostrar quem realmente é, a outra pessoa possa se afastar? Se sua resposta é sim para qualquer uma dessas situações, então significa que ainda há partes de você mesmo que você não integrou. Exercício introspectivo. Escreva uma lista com todas as coisas que você fez nos últimos meses apenas para agradar alguém. Pergunte-se: eu realmente queria fazer isso ou fiz por obrigação? Reflita: se eu tivesse agido a partir da minha autenticidade, como a situação teria sido diferente? Esse é o tipo de questionamento que pode te ajudar a identificar em que áreas da sua vida você precisa fazer ajustes. Porque, lembre-se, a vida não te premia por ser a pessoa mais boa e prestativa. A vida te premia quando você tem a coragem de ser quem realmente é. Jung dizia: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua própria escuridão. Então, me diga, que parte da sua sombra você continua reprimindo? Que coisas você não se permite dizer em voz alta porque teme que os outros te julguem? Se você visse a versão de si mesmo que já não teme falar com clareza, que não teme estabelecer limites, como ela seria? Pense bem. Porque essa versão de você já existe. Ela está apenas esperando que você tome a decisão de manifestá-la no mundo. Mas aqui vem outra pergunta ainda mais importante. Você está disposto a pagar o preço de ser autêntico? Porque há um preço. Gabriel o pagou quando viu que sua mãe o questionava. Ele o pagou quando seu chefe deixou de vê-lo como o funcionário complacente de sempre. Ele o pagou quando sua esposa sentiu temor por sua mudança. Mas ele também ganhou algo inestimável. Ele ganhou liberdade, ganhou respeito, ganhou a capacidade de se olhar no espelho e saber que pela primeira vez em sua vida estava se escolhendo. Então, me diga, você está pronto para se escolher também? Se for assim, quero que você deixe nos comentários a frase: hoje escolho me respeitar acima de tudo. Porque essa frase não é apenas uma declaração, é um compromisso consigo mesmo. É a prova de que, a partir deste momento, você já não viverá para agradar os outros, mas para ser livre. Porque no final do dia, a única pessoa que estará com você até o último de seus dias é você. Então, me diga, você se atreve a fazer esse compromisso consigo mesmo? Se for assim, escreva a frase nos comentários e compartilhe esta mensagem com alguém que você sinta que precisa dela.
porque todos conhecemos alguém que ainda vive na sombra das expectativas alheias. E se este vídeo puder ajudar mais uma pessoa a despertar, então teremos feito algo significativo hoje. Nos vemos nos comentários. Quero te ler.